Salve, salve galerinha! Mais um vídeo da série Mosturação para vocês. E nesse vídeo a gente vai falar do fator de diluição. O que é o fator de diluição? O fator de diluição é a quantidade de água que a gente precisa colocar na nossa panela de mostura para que a gente tenha uma boa eficiência. Então vamos falar sobre essa quantidade de água. Tem muita gente que fala que muito blogueiro que escreve que quanto menos água, melhor, porque aí a enzima fica mais próxima dos açúcares e ficando mais próxima dos açúcares ela quebra mais fácil. A gente aprendeu a fazer cerveja, eu também, lendo How to Brew, do John Palmer. E no How to Brew, a primeira edição, dizia o seguinte, que a quantidade de água que a gente tinha que usar era 2,5 litros para cada quilo de malte. Então a gente tem diversos tipos de informação distintas, né? O que é verdade? Colocando isso em teste, na realidade, fazendo teste em laboratório, a gente vê que a gente tem uma realidade um pouco diferente. A realidade é o seguinte, se a gente está usando 4 litros para cada quilo de malte, a gente tem uma boa eficiência. Eficiência, eu estou falando uma boa extração das substâncias do meu malte. Eu tenho um bom rendimento na minha abraçagem. Eu vou reduzindo essa quantidade de água. 3,5 litros para cada quilo de malte, 3 litros para cada quilo de malte. Até 3 litros para cada quilo de malte eu tenho uma boa eficiência. Isso são dados de laboratório, tá? de experimentos feitos em laboratório. São dados que eu estou trazendo para vocês de pesquisas da VLB, que foi a escola que eu estudei em Berlim, que abaixo de 3 litros para cada quilo de malte, essa eficiência começa a cair vertiginosamente, tá? Se eu chegar a 2 litros para cada quilo de malte, a minha eficiência cai 8%, chega a cair em 8%. Isso serve para que a gente tenha em mente o seguinte, se eu vou fazer uma cerveja que vai uma carga de malte muito alta, como uma Russian Imperial Stout, se eu aumentar a quantidade de malte, eu vou ter que reduzir a quantidade de água que eu estou utilizando nessa minha mostura. Reduzindo a quantidade de água que eu uso nessa mostura, a minha eficiência começa a cair. Daí já não vale mais tanto a pena eu aumentar a quantidade de malte, porque vai me reduzir bastante a eficiência. Mas como é que eu vou saber, né? O que eu faço? Primeira coisa que eu digo para vocês é, o ideal é entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte que você for utilizar para fazer a tua cerveja. Sempre acompanhado de uma San Miguel Pilsen, que é uma cerveja filipina, já que eu estou aqui na Filipinas, né, gravando esse vídeo para vocês na ilha de Boracay, né, só para molhar um pouquinho as palavras. Concluindo então essa minha linha de raciocínio, eu queria dizer para vocês o seguinte: existe uma capacidade máxima de malte que você consegue colocar na tua panela de mosturação. Qual que é a capacidade máxima de malte que você consegue colocar na panela de mosturação? É quando a quantidade de água é a mínima possível. E qual que é a quantidade de água mínima possível
para que eu não perca rendimento? 3 litros para cada quilo de malte. Se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte, o meu rendimento começa a cair. Então, vamos supor o seguinte. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Todo mundo começa a fazer cerveja com 20 litros, né? Aquela panelinha de alumínio de 20 litros. E o tamanho dessa panela, tamanho total dessa panela, é de 32 litros. Geralmente, tá? Vamos dar aqui um exemplo. Então, acompanhem comigo. Pegando aqui o exemplo que eu trouxe para vocês na minha colinha, tá? No meu tablet, para que eu não esqueça de nada para falar aqui para vocês. Seguinte, vamos fazer uma conta comigo. Vamos fazer a conta de quanto de malte cabe na minha panela de mosturação que tem um volume total de 32 litros. Antes de fazer essa conta, eu preciso falar para vocês o seguinte. Se eu tenho 1 kg de malte sem moer, o volume que ele ocupa no espaço, o volume que ele ocupa é por volta de 2,2 litros, tá? O espaço que ele ocupa. Na hora que eu moo este malte, o volume dele aumenta um pouco, porque as cascas ficam mais fofas, né? E aumenta um pouco esse volume. Aumenta para 2,4 a 2,5 litros o volume que este mesmo 1 kg de malte ocupa, tá? 1 kg de malte sem moer ocupa 2,2 litros. Depois de moído, ocupa 2,5 litros. Só que quando eu pego esse mesmo 1 kg de malte e jogo em água, aonde eu tenho, né? Imagina esse malte que ele está todo moído, ele está todo fofo, né? Aonde que tem cascas, ela está toda ovalada. Entre as cascas vai começar a entrar água, né? Entra água entre as cascas e aí esse mesmo 1 kg de malte, quando eu jogar em água, ele ocupa o volume de 700 ml, 0,7 litros, tá? Tudo isso para falar para vocês que cada quilo de malte, quando eu jogo em água, ele ocupa um volume na minha panela de 0,7 litros. Vamos supor que eu usei 8 kg de malte. 8 kg de malte vezes 0,7, que eu joguei ele em água, lógico, me dá um volume, este malte vai ocupar um volume dentro da minha panela de mostura de 5,6 litros. Joguei então 8 kg de malte, usando a quantidade mínima de água, que é de 3 litros para cada quilo de malte. Então são 8 kg vezes 3 litros, então eu tenho que jogar 24 litros de água. Na minha panela de mostura, então, 24 litros de água mais 5,6 litros de malte. Litros de malte porque são 8 quilos de malte, só que quando eu jogo em água, esse 8 quilos de malte ocupa 5,6 litros dentro dessa panela. 5,6 mais 24 litros de água me dá um volume total de 29,6 litros. Eu falei que a minha panela ela tem 32 litros, me sobra um headspace pequeno, mas suficiente para que eu consiga mexer. Para que eu consiga mexer essa panela. Então, dessa forma, eu consigo calcular qual que é a capacidade máxima de malte que cabe dentro da minha panela de mostura. Nessa minha panela de 32 litros total, eu consigo usar no máximo 8 kg de malte para que eu não perca eficiência durante a minha abraçagem.
Vamos dar um outro exemplo. Tem gente que faz o no sparge. No sparge é não fazer lavagem. Não fazer lavagem quer dizer o seguinte, jogar toda a água na panela de mostura e aí eu vou jogar uma quantidade de água maior para não fazer a lavagem. Isso acontece geralmente com as panelas single vessel. As panelas single vessel, o pessoal joga toda a água para não fazer a lavagem. Qual que é a quantidade ideal para se fazer esse tipo de técnica que é o no sparge? Seria por volta de 5,5 litros de água. Então, se você for fazer o no sparge, usa por volta de 5,5 litros de água. Querendo fazer lavagem, o ideal é ficar entre 3 e 4 litros de água para cada quilo de malte. Mais do que 4 litros de água para cada quilo de malte, pensa comigo, se eu estou aumentando a quantidade de água que eu estou usando na minha mostura, depois eu não vou conseguir lavar muito o meu malte. E se eu lavar pouco o meu malte, a minha eficiência também começa a cair. Então, na hora que eu falo para vocês que a quantidade de água ideal é entre 3 e 4 litros para cada quilo de malte, é pensando em eficiência, tá? Menos do que 3 a tua eficiência começa a cair. Mais do que 4 ela também começa a cair porque eu lavo menos o malte. Mais do que 4 eu expliquei para vocês porque a eficiência cai. Porque aí eu vou lavar menos o malte para chegar na OG que eu quero na panela de fervura. Por quê? Que se eu usar menos do que 3 litros para cada quilo de malte, a minha eficiência também vai cair. Porque é o seguinte, todas as nossas enzimas que a gente tem no nosso malte são hidrolases. Hidrolase faz hidrólise. O que é hidrólise? Hidrólise é a quebra da molécula de amido, aonde que essa enzima ela vai pegar uma molécula de água do meio ambiente e vai colocar OH numa ponta para estabilizar uma ponta dessa molécula onde foi quebrada e H na outra ponta. Então, na hora que você quebra uma molécula, você tem duas moléculas e elas estão instáveis. Consome-se uma molécula de água, colocando OH numa ponta e H na outra, com isso eu consigo estabilizar essas duas moléculas, né? A cada quebra molecular eu consumo uma molécula de água. Então, conforme a beta e a alfa-amilase vai atuando, não só a alfa e a beta-amilase, mas a protease, a beta-glucanase, as fitases, entre outras, qualquer enzima que tem no malte são hidrolases, tá? Elas consomem uma molécula de água do meio ambiente para poder estabilizar essa molécula. Então, a minha quantidade de água, conforme vai acontecendo quebra enzimática, ela sempre vai cair. E se ela vai cair, ela vai esbarrar num fator chamado de solubilidade. Vai chegar num ponto onde que a solubilidade do amido vai cair muito. Vai cair a um ponto de eu não conseguir solubilizar mais tanto o amido. Não conseguindo solubilizar bem o amido, a minha eficiência vai cair. É por isso então que se eu usar pouca água, a solubilidade do amido vai reduzindo cada vez mais ao ponto de cair essa eficiência. Galera, muito obrigado por mais um vídeo, fiquem atentos. A gente está então na nossa série de mosturação. Por favor, dê like no vídeo, isso é muito importante para a gente. Comente o vídeo, todo comentário vai ser respondido, por favor. Quem não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e fiquem atentos que a gente vai trazer muita informação de qualidade para vocês. Valeu, galera! Até a próxima!